Vamos assim, nesse sentimento de paz, pedindo a Deus que envie até nós seus espíritos de luz, para que possamos realizar da melhor maneira possível o Evangelho da noite de hoje, a palestra, o bate-papo. E que esses espíritos possam mandar também seus emissários até os lares daquelas pessoas que estão ouvindo nesse exato momento, ou alguma pessoa que não possa estar presente vendo a live da noite de hoje, que possa receber a luz, o carinho do nosso Mestre Jesus. E vamos assim, agradecendo pelo pão de cada dia, agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados no planeta Terra, agradecer por o corpo físico que nos sustenta e que nos serve como instrumento para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Vamos agradecendo também a existência dos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados. Vamos agradecendo também todas as coisas boas que acontecem em nossas vidas e até mesmo as coisas supostamente ruins, que a gente não tem capacidade de compreender, entender o que está por trás desses pequenos percalços em nossas vidas. Mas que Deus nos dê força, coragem para superar esses obstáculos. Vamos assim, pedindo para que essa luz possa irradiar a todo o planeta Terra, a todos os países em conflitos, em guerra, a todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular a nossa casinha de oração. Vamos também pedindo muita luz para todas as instituições de caridade, em particular Lar Mãe Mariana. Vamos pedindo também, Senhor, luz para os nossos inimigos, para que eles encontrem paz e um estímulo para continuar suas vidas e perceberem que existe uma coisa muito maior que o desejo de vingança, que o amor e o respeito ao próximo. Vamos assim então também pedindo para os nossos irmãos dependentes químicos que vagam entre as ruas, becos e vielas, atrás de sua droga de predileção, que eles encontrem luz, momento de esclarecimento espiritual, e que seus familiares também possam encontrar o alívio necessário e perceberem a necessidade de viverem suas próprias vidas. E assim, felizes que estamos, não só por agradecer, sentir, mas também por doar. Vamos direcionando uma oração ao Pai Maior em forma de abertura. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco, hoje e sempre. Vamos falar sobre alegria, né? Alegria. Alegria felicidade está longe de estar por nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Alegria plena, felicidade plena. Mas alegria são momentos felizes. E esses momentos felizes estão ao nosso alcance. Depende de como nós nos comportamos perante a vida. Depende de como nós enxergamos os detalhes da vida. A grande maioria das pessoas acredita que a alegria, a felicidade, para aqueles que não têm posse de bens materiais, muitos acreditam que está na posse de bens materiais. Então, uma mãe que não tem a comida para oferecer para os filhos, então para ela a alegria plena, a felicidade, seria dar o quê? Dar o que comer para sua cria. Um pai que está desempregado, que vê seus filhos passando necessidade, para ele a maior alegria do mundo é arrumar emprego.
para poder dar o que comer, dar o que vestir para os seus filhos e para a sua esposa. Mas muitos que têm grandes posses aí por aí, nem sempre são alegres, nem sempre são felizes. Há pesquisa, por exemplo, que com grandes empresários, né, que são aqueles CEOs, né, que são os presidentes das grandes corporações, aquele cara manda-chuva das grandes corporações, às vezes o cara não é feliz, ele sente um grande buraco dentro de si, que falta alguma coisa que lhe complete a vida. Então muitas vezes ele é uma pessoa triste, não consegue compreender, apesar da posse dos bens materiais, de poder dar tudo do bom e do melhor para a sua família, ele sente um vazio. Esse vazio ele não consegue preencher, exatamente porque a alegria não está na posse dos bens materiais, né? A alegria de viver está em outras circunstâncias, está na maneira como nós enxergamos, como nós nos deparamos com a vida. É lógico que o mundo seria muito mais feliz, né, se a gente olhar para as periferias, principalmente no Brasil, um país tão desigual, em que a sobra de muitas mesas, de muitos ricos que existem por aí, daria para alimentar a população miserável que existe por aí, que existe no Brasil, que existe no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, não tem como nós querer resolver o problema da alegria de viver apenas com a repartição da comida. É lógico que seria melhor, porque muitas pessoas poderiam dar um passo adiante. Por quê? Porque perceberia que mesmo com a posse da alimentação, da posse do dinheiro, vai se dar conta que a alegria não vai estar ali. A alegria é uma coisa que fica sempre, para a maioria das pessoas pessimistas, que não conseguem enxergar a alegria nos pequenos detalhes da vida, elas acreditam que sempre está no horizonte a alegria. Então, é muito interessante quando a gente percebe isto na sociedade de consumo, né? As pessoas, vou comprar uma televisão porque essa televisão é muito legal, vou poder assistir a Copa do Mundo, né? Aí vem o vizinho, compra uma televisão um pouquinho melhor que a dele, o cara fica triste tudo de novo, porque o vizinho tem uma televisão melhor. Ou o cara vai lá, quer ficar, olha, vou trocar de carro e tal, ele fica todo feliz que trocou de carro, mas ele se deixa levar porque mudou o modelo do carro agora, tem um modelo mais novo, mais implementado, e às vezes é um pequeno detalhe que faz com que o preço do automóvel seja 5 mil reais a mais. Contudo, o que eu quero dizer é exatamente que não é o consumo que vai lhe provocar a alegria de viver, é a maneira como nós nos comportamos, como nós reagimos. E a alegria não é para ontem, é para hoje, é para o agora. Deus nos criou, não é para sermos tristes, ficarmos com a cabeça baixa, ficarmos nos chicoteando, nos amaldiçoando porque não tem um carro legal, uma casa bacana, não tem a roupa que desejava, não consegue dar o estudo que gostaria para os filhos. O problema não está aí, porque a vida ela não se resume no ponto de vista material. Na verdade, a vida aqui, do ponto de vista, a vida aqui no material, no presente aqui, dos encarnados no planeta Terra, é apenas uma passagem. Porque a verdadeira pátria se dá no plano espiritual. Então o que acontece? Aqui é apenas um meio para que possamos colocar em prova aquilo que nós aprendemos, para experienciar, para provar as nossas qualidades espirituais, nossa evolução moral e nossa evolução intelectual. Então aqui, se a gente olhar do ponto de vista mais alto, é apenas uma escola que todos nós temos que passar, um hospital que às vezes tem que passar uma temporada para ficarmos melhor do ponto de vista físico. Assim, logo o que nós precisamos fazer perante a vida
é nos dar conta que a alegria de viver está nos pequenos detalhes. Como, por exemplo, por mais ouro que você possa ter, né, nenhum ouro vai brilhar como o sol. Olha que beleza. E ninguém é dono do sol. Né? Não existe um dono individual do sol. O sol é uma propriedade de todos nós. Né? É uma obra criada por Deus e todos nós nos beneficiamos pela presença do sol. O sol brilha mais que qualquer ouro existente na face da terra. Assim como as estrelas brilham muito mais do que qualquer diamante que possa existir. Às vezes as pessoas ficam à procura de propriedades, de bens materiais e não percebem a riqueza que existe ao nosso redor e que está nos pequenos detalhes da maneira como nós presenciamos a vida e sentimos a vida. Como, por exemplo, você tem um pulmão perfeito e você não precisar de aparelho respiratório para poder respirar. Isso é uma riqueza tremenda e que tanto o rico quanto o pobre pode ter. E aí muitas vezes vem alguma doencinha para provar quanto é importante o ato de respirar, como o Covid-19, que uma das características, uma das causas que provoca mais dor é a sensação de estar afogado, né? Para o Covid em estágio mais grave. E tem pessoas que não conseguem respirar, chega um ponto que mesmo com a ajuda do aparelho respiratório acabam morrendo, desencarnando. Por quê? Porque o ato de respirar é uma coisa muito bela, muito importante, muito interessante e que nós não damos valor. Nós não damos valor. Muitas vezes nós não agradecemos o ar que respiramos, nem sequer nos damos. Desculpa, aí é um problema no celular, tá? Então, voltando ao ponto que nós estávamos. A gente não dá valor pelo oxigênio que as árvores produzem. Elas produzem oxigênio assim, é torto e direita, e a gente não dá valor à árvore que temos no quintal, à árvore que existe na praça ou na rua. E muitas vezes as pessoas querem cortar e não percebem o pequeno detalhe que uma árvore pode trazer para todos nós. Não só oxigênio, ou fruto, ou a sombra, mas também ela funciona como um ar-condicionado natural. Ela pode diminuir até 2 pontos a temperatura do seu ambiente. Aí todo mundo chega no verão e fica reclamando porque está muito calor. Exatamente porque não deu valor naquele pequeno detalhe que foi nos proporcionado, que a natureza nos proporcionou, que a Mãe Terra nos proporcionou, que é a árvore. Então depende da maneira como nós nos comportamos. E isso é muito triste porque o sistema econômico, político, os meios de publicidade, vai falar que para você ser feliz você precisa consumir. Consumir. Ou você precisa ter o cabelo X ou o cabelo Y, né? A mulher precisa fazer chapinha, que é moda chapinha, ou que a moda ter um corpo magro, né? As mulheres ficam com vergonha de ir pra praia, porque é um pouquinho mais fora do peso. Os homens carecas. Os homens carecas e assim por diante. Nós não podemos deixar que a alegria de viver seja imposta pelas pessoas. E nem que terceiros venham tirar o nosso direito de ter a alegria de viver. Não podemos deixar que as pessoas tirem isto. Isso é muito sério. Por quê? Porque as famílias, elas não se dão conta, mas vivem equiparando os filhos. O fulano é mais inteligente, o ciclano já é meio burrinho. E às vezes aquela criança que é dita burrinha, ela tem tanta qualidade quanto o outro que é chamado inteligente. Mas porque foi infeliz ou porque o adulto não compreendeu naquele momento. E aquela criança passa a ser infeliz pro resto da vida. Por quê? Porque impuseram nela o rótulo de burro. Ou a mulher, porque você é gordinha, né? Bonita é aquela lá que é magrinha. Ela fica infeliz pro resto da vida. E às vezes não consegue nem olhar o chão. É triste você ver pessoas que não conseguem olhar as outras nos olhos. Por quê? Por causa da falta de alegria, vontade de viver, né? De perceber
os pequenos detalhes da vida, que está onde Deus comparece com a sua energia, com o seu amor, com o seu agrado para com todos nós. E aí nós não podemos deixar que venham tirar essa alegria da gente. Pelo contrário, nós temos que assumir essa alegria. Porque o pobre, né, nós, pessoas comuns, normais, sempre ficamos imaginando que o alegre é aquele que é famoso dos meios de comunicação, é aquele que tem um monte de propriedade, mas muitas vezes ele tem tudo isso e não é feliz. Imagina você ser uma pessoa, uma super estrela, e não poder sair de dentro de casa porque as pessoas ficam te perseguindo na rua. Chega a ser incômodo, né? Onde está a alegria de viver desse jeito, que você não pode ir para a praia? Uma das coisas mais gostosas da vida é você ir para a praia, tomar banho de mar, sem se preocupar com as pessoas. E as pessoas não estarem junto com você porque você é famoso. Agora, a pessoa que é famosa, a pessoa que tem muito dinheiro, ela fica preocupada se aquelas pessoas que estão à sua volta, de fato, estão lá pela amizade ou pelo dinheiro ou pela fama. Olha que tipo de preocupação. As pessoas que não têm, não têm fama, não têm tanto dinheiro assim, elas têm uma vida muito mais tranquila, muito mais harmônica com a natureza. Ela pode andar tranquilamente pela rua, que não, o risco de ser sequestrado é muito menor do que a pessoa famosa, a pessoa rica. Ela pode andar descontraídamente, sem ser alvejada pelas outras pessoas, porque a pessoa é famosa, etc. Então a alegria depende de como nós nos comportamos na realidade. Que você pode estar numa mansão, né, com piscina, com carros importados, com o bom e do melhor lá dentro, e não estar feliz. Agora, você pode estar preso numa cadeia, mas você pode estar feliz, porque a felicidade está na nossa mente, a nossa capacidade de perceber e sentir a vida. Então depende de como nós nos vamos comportar perante a vida. Então, como que nós vamos alcançar essa alegria de viver? Né? Bom, aí tem alguns problemas. Né? A sociedade, o sistema econômico, impõe algumas maneiras a gente deve pensar, agir, até mesmo o conceito de alegria e como alcançar essa alegria. Nós não podemos deixar nos influenciar por essa situação. Nós temos que perceber que a alegria de viver está numa maneira de como você se relaciona com as coisas da natureza e, digo mais, como você se lida com as questões espirituais. Que você pode ser pobre e você ser extremamente feliz, como Chico Xavier. Ele era feliz na maneira dele de viver, porque ele acreditava, ele tinha fé, ele tinha convicção naquilo. E nós temos fé, temos convicção naquilo que fazemos, naquilo que vivemos, né? Nós não devemos nos preocupar em buscar a felicidade no amanhã. Amanhã não, tem que ser o hoje. Porque todos nós somos feitos da mesma matéria. Boa parte dos elementos químicos que existem em nós existe no Sol, nas estrelas. Então nós também fomos feitos para brilhar. Desculpa, está dando um problema aqui. Então depende de nós, né? Como nós vamos nos relacionar com essa situação. Então nós temos que sempre perceber que mesmo apesar de todas as tristezas, da miséria alheia, das dificuldades de se viver nesse mundo aqui de provas e expiações, nós podemos sentir esse comichão da presença de Deus em nós através da natureza, através do cantar dos pássaros, através do sol que nos traz energia, nos traz calor, nos traz vida, através da chuva que renova a natureza e faz com que as folhas das árvores, as hortaliças e as flores fiquem mais verdes, né? No vento que limpa a atmosfera e deixa a atmosfera mais agradável para se respirar. E também na existência do oceano, que provoca a criação de oxigênio em grande escala. Então, está aqui em nós. E nós podemos fazer um exercício, né? Que é o seguinte:
eu posso, eu quero, eu estou conseguindo. Essa frase, eu posso, eu quero, eu estou conseguindo, nós devemos repetir para todos nós. Eu posso, porque todos nós fomos destinados a brilhar. Somos compostos de muitos elementos iguais a das estrelas, né? Então nós fomos feitos para brilhar. E para a doutrina espírita, todo espírito alcançará a iluminação. Todos nós estamos destinados a isto. Nós podemos escolher o caminho mais curto ou o caminho mais tortuoso. Depende de nós. É o nosso livre-arbítrio, é o nosso exercício. E todos nós alcançaremos a iluminação. E vamos perceber que todas essas coisinhas pequenas que às vezes nos tiram a alegria de viver, como briga familiar, discussão no trabalho, problema no trânsito, problema de saúde, tudo isso é pequeno. São pequenos detalhes que vão passar porque a vida é eterna. Eterna. E assim, o que é 80 anos, o que é 70 anos perante toda a eternidade? Não é nada. Não é absolutamente nada. E que esse momento no planeta Terra que nós estamos vivendo agora vai passar também muito rápido e a gente vai dar risada de tudo isso. Mas o detalhe que eu estou propondo exatamente nesse momento é que não vamos deixar para o amanhã o que podemos fazer hoje. Bom, se nós temos certeza que a vida continua após a morte do corpo físico, que existe o plano espiritual através da psicografia de Chico Xavier, que está aí comprovado, que virou até tema virou até tese de doutorado, por exemplo, o livro chamado Parnaso de Além Túmulo, em que os pesquisadores perceberam que existia uma relação na escrita, né, não só da caligrafia, mas também na originalidade do texto, com o autor que se propunha, que se suposto para eles, lá na academia, né, que assinava, supostamente teria assinado. Nós sabemos que existe isso. Nós sabemos também pela pesquisa científica que através das fotos Kirlian, através da fotografia do corpo bioplásmico, que se ficou comprovada a existência do perispírito, né? Que a própria NASA estuda a mediunidade, que as próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, assim como na extinta União Soviética, estudavam a mediunidade porque é um assunto que lhe interessava e lhe interessa para dar continuidade nos seus interesses político-militares. Então, a mediunidade existe, o mundo espiritual existe. Então, se temos certeza que vamos passar por outro lado de lá, e que lá a vida vai continuar, e que ninguém vai ficar para trás, porque Jesus prometeu para todos nós que nenhuma das suas ovelhas iria se perder no caminho. Então, como nós devemos lidar com a vida? Com alegria. Aqui é um momento, é uma escola. Quando a criança vai para a escola, não digo no primeiro dia, né, que para muitos é um baque, primeiro dia, mas depois, no decorrer do processo, a criança se acostuma e ela passa até a gostar da escola, porque lá vai ver os amigos, né, vai poder conversar do que fez nas férias, vai ver os professores, vai brincar também. Então, para nós aqui, é um momento de a gente levar a sério sim a vida com responsabilidade. Às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai ficar triste, mas não podemos deixar que a tristeza seja maior do que a alegria de viver. Que a tristeza não venha apagar a luz que foi feita para brilhar, que está em nossos corações. E quando bateu o desespero em todos nós temos que lembrar das figuras que por aqui passaram e que nos deixaram o exemplo de vida a ser seguido, que renegaram a sua riqueza, como Francisco de Assis, que renegaram um poder que poderia ser exercido, poderia ter levado para outros caminhos do ponto de vista material muito melhor do que viveu, como Chico Xavier, né? E tantos outros, mas optaram pelo caminho da busca da iluminação espiritual. Nós aqui estamos com problemas, sejam econômicos, familiares, sociais, os problemas de qualquer ordem, mas temos aqui a oportunidade de avançarmos no caminho da iluminação. E podemos todos de mãos dadas, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. E quando a peteca parecer que vai cair, nós temos que lembrar dessas frases. Eu posso, eu quero, eu estou conseguindo.
Eu posso porque todos podem. Eu quero, meu desejo íntimo de mudança, de transformação, de melhoria, de evolução, de conquista. E estou conseguindo. Estou conseguindo porque só o desejo de querer modificar, no primeiro momento, já é um quanto energético que te joga para cima e vai se transformar a sua vida. É lógico que vamos tropeçar, vamos cair muitas vezes, alguns joelhos serão ralados, mas a vitória está em nossas mãos. Porque todos nós fomos feitos para brilhar. E Deus deixou um sinal muito claro para todos nós. Boa parte dos elementos químicos que formam as estrelas também formam nossos corpos físicos. Se as estrelas brilham, nós também brilharemos. Porque essa é a vontade do nosso Pai maior e principalmente do nosso irmão Jesus Cristo. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus, relembrando que todos os dias tem o Evangelho às 8 horas, haverá o trabalho Alto de Souza, sábado, das 15 às 16h30, para arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, roupa, brinquedos que as crianças não queiram mais utilizar, que serão muito bem-vindos para as pessoas necessitadas. E muitas pessoas estão sendo ajudadas. E também teremos para outras palestras, né, Fabiana? Uma foi cancelada, a musical é para o pessoal acompanhar na página, que a gente sempre está... E assim fica com Deus. Vamos fazer uma oração no encerramento. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Fica com Deus, gente. Vou olhar o céu.